Bem-vindos, nossos convidados e participantes que abriram sua agenda para esse bate-papo hoje sobre Venture Capital nos próximos minutos. Essa é mais uma live da Cadimotec Ventures. Meu nome é Gilberto. A Cadimotec, além de investir em startups, né, entende que tem como missão passar conteúdo para esse nosso ecossistema, tanto para founders quanto para investidores. E hoje convidamos para esse papo Jairo Margato, diretor de Venture Capital da Bossa Invest, o fundo de Venture Capital mais ativo da América Latina, para contar um pouquinho mais sobre esse modelo. E, antes de ainda de dar a palavra para ele, só lembrando que, gente, se inscrevam no canal, deem like e comentem. Só assim o nosso algoritmo maníaco depressivo vai levar esse conteúdo para mais gente. Não, ele vai parar por aqui e aí mais pessoas não vão saber o que está acontecendo nesse ecossistema. Bom, mais uma vez, Jairo, brigadão pela sua presença e queria primeiro que você contasse para a nossa audiência quem é Jairo Margato. Obrigado demais pelo convite, Gilberto. Obrigado a todos que estão assistindo a gente. Bom, quem é Jairo Margato? Eu sou economista de formação. Eu fiz ciências econômicas na Unicamp, me formei em 2005, lá já há bastante tempo, mas desde o princípio eu me envolvi no ecossistema de inovação, né? Então eu trabalhei na Unicamp com uma empresa chamada Griauli, participei dos primeiros Venture Forums, que era uma iniciativa da FINEP lá nos anos 2000, para fomentar esse ecossistema de Venture Capital que ainda não existia aqui no Brasil. Depois fundei uma empresa junto com o André Penha, o fundador do Quinto Andar, uma empresa de jogos eletrônicos para plataforma da Nintendo e para celulares. Depois fizemos os primeiros jogos para iPhone, os primeiros jogos para Facebook, e vendemos um pedaço dessa unidade para o grupo Tectoy na época, e depois a outra parte a gente quebrou na crise de 2009, então tive a experiência de vender um pedaço, quebrar a outra. Fizemos uma agência de marketing viral lá em 2007 também, um spin-off da Overplay. Também vendemos a operação, foi super bem sucedida. A gente começou a surfar ali tudo que tinha de tendência de conteúdo, de advert games, jogos com anúncio e tudo mais. Tudo que é o comecinho do marketing viral. E eu entrei em 2010 para fazer parte do fundo Criatec 1, na gestora chamada KPTL. Passei 8 anos investindo ali em empresas que eram empresas de base tecnológica, antes de serem startups, né? O nome era Empresa de Base Tecnológica. E depois de 8 anos eu decidi assumir uma operação que a gente tinha investido. Eu entrei como diretor financeiro. Nós fizemos isso em 2018. Nós fizemos 11 aquisições em 26 meses. Na hora que acabou o 36º mês, que era o meu período de lock-up, eu vesti as ações e saí para empreender de novo, montei uma consultoria focada em fusões e aquisições de tecnologia, e agora eu toco há um ano a diretoria de Venture Capital da Bossa Invest, junto com o Paulo Tomazella, que, como você bem falou, é o Venture Capital mais ativo da América Latina, o 8º mais ativo do mundo, né? A gente tem aí um orgulho muito grande de fomentar esse ecossistema. Bom, posso dizer então que o Jairo é um cara, primeiro, amante de história, porque quem é de economia fica sempre daquela dúvida, né? Vou prestar história ou vou prestar economia, né? Um empreendedor serial, né? Pelo que eu estou vendo aí da história. Com certeza deve ser um cara curioso, né? Porque para empreender com essa variedade, né? Que você citou. Tô certo? Ou vou ter que pedir o mapa astral? O economista é um cara que gosta de história e tem habilidade matemática, né? Então, essa é a função do economista. Tem total razão, assim. Empreendedor serial, eu, cara, adoro empreender e é o que eu gosto de fazer na vida. Não me dou bem em estruturas corporativas, não é onde eu navego melhor. E de fato, assim, cara, é bem interessante. Eu estava analisando aqui um caso de terapia regenerativa de células-tronco. Cara, assim, é um negócio tão fora. Venture Capital em Deep Science, né? Cara, que não é mais comum a gente ouvir, e ao mesmo tempo avaliando fintechs, né? Então a gente tem que ter essa curiosidade, tem que entender um pouquinho dos mercados, tem que navegar, e aquilo que a gente não sabe tem que aprofundar mesmo. Então é o que eu gosto de fazer da vida, de fato, é ter a oportunidade de analisar coisas tão diferentes e me aprofundar nesses mercados. Sim, eu acho que concordo com você. Esse nosso mercado ele dá essa coisa do cara curioso poder, né, se aprofundar e ver coisas diferentes, né? Que a gente é aquele do perfil que gosta de falar de coisas diversas mesmo, né? Isso é muito bacana. Exatamente. E aí, Jairo, puxando para a Bossa, né? Você pode contar para a gente um pouquinho como está essa tese de investimento em startups da Bossa? O que mudou, né? Afinal, já tem mais de um ano, né? Que houve uma reorganização na Bossa, né?
Então, assim, aproveitar esse gancho, né, para você contar para a gente, né, como está a tese hoje, né? Claro, ótimo. Puxa, isso é bem interessante, né? Então, acho que há um ano a gente teve ali a mudança, o João Kepler virou o CVO da Bossa, então ele tem muito mais uma questão de olhar futuro, olhar estratégia. Paulo Tomazello entrou como CEO, em toda a parte executiva, e eu como diretor de Venture Capital. Acho que a principal mudança hoje, Gilberto, é a estratégia de alocação de investimento. Então, a gente criou nesse um ano uma estratégia onde a gente aloca 20% do capital da Bossa, capital disponível, para operações com valuation abaixo de 10 milhões. Então, são aquelas que a gente chamava antigamente de operações anjo, mesmo de investimentos anjo. Então, a gente geralmente coloca um cheque de até 150 mil em estágios super iniciais. 50% do capital já é alocado ali para operações que têm um valuation acima de 10 milhões, que a gente chegue a cheques de até R$ 1 milhão, que já estejam acompanhando algumas outras rodadas de investimento. Então, um pouquinho mais maduro num pré-seed de fato, né? E 30% do capital é para acompanhar deals que têm um valuation muito mais esticado, mas que a gente consiga co-investir com as gestoras, principalmente com gestoras maiores, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer rodadas de follow-on e, poxa, tem alguém entrando com um cheque grande e a gente não quer ser tão diluído. Agora a gente tem na estratégia nossa essa alocação de capital. Nós não mudamos o perfil de investimento, né? A nossa ideia é ser líder do primeiro cheque, é continuar sendo líder dessa cadeia nos primeiros aportes, gerar matéria-prima para outros fundos de investimento continuarem investindo e sempre no B2B e de preferência SaaS. Ainda operamos em B2B2C, mas tem sido mais restritivo, porque as operações, principalmente de e-commerces e marketplaces, elas não têm se mostrado tão bem sucedidas dentro da nossa estratégia quanto operações de B2B SaaS, quanto operações de fintech, de agtech, de martech. Então a gente tem visto que cada vez mais o nosso drive de geração de valor está nessa vertical de B2B SaaS, e menos na do B2B2C. Temos olhado muito aplicações de inteligência artificial, muito. Eu ainda bato na tecla que não acredito que, enquanto nação, nós sejamos os líderes da infraestrutura de inteligência artificial. Isso já teve muito investimento, já tem gente muito na nossa frente, mas em aplicação nós vamos ser o líder porque o Brasil tem muitos desafios, principalmente de mão de obra repetitiva, de trabalho repetitivo, e isso é onde a inteligência artificial entra. Então, nós somos um celeiro ideal para aplicação de inteligência artificial. Perfeito, cara. Eu vou voltar nesse tema de AI daqui a pouco. Mas, assim, só para sintetizar, que eu gosto de sintetizar essas respostas aqui. Então, ficamos em 20% abaixo de 10 milhões, ou seja, era aquela origem nossa, né, de Bossa, né? Eu falo nossa porque eu sou co-investidor da Bossa aqui, né? Sim, sim. Então, cheques de 150 mil, que vão de 150 mil até 500 mil, 50%, 10 milhões até 1 milhão pré-seed. Eu, como investidor da Bossa, eu vejo hoje muitos casos assim. Eu estou presente no Pool Fintech, vejo que hoje a gente faz, às vezes, aprova o investimento e vários outros pools acompanham, os cheques ficaram bem maiores, né? Isso é uma Sim. mudança nesse último ano para mim que destacou. E chamar atenção, isso que você falou agora para mim, uma novidade aí, acho que para as pessoas que estão ouvindo, né? Principalmente investidores, esse 30% foi reservado para investir em gestoras maiores, né? É legal saber que vocês continuam preocupados em ser o líder do começo, né, da startup, ainda fomentando o mercado, porque afinal a Bossa tem um papel importante. De AI, eu quero mais para frente perguntar mais sobre esse assunto. Perfeito. Verão, próxima rodada aqui. Como a Bossa apoia hoje as startups do seu portfólio? Você pode contar isso para a gente? Porque isso, eu estou aqui no dia a dia, converso, né, com algumas, nós tem os dois lados, né? Então, queria ouvir muito, aproveitar esse espaço para você contar esse apoio, porque às vezes eu acho que até a startup que reclama, ela não sabe como buscar esse apoio. Então, eu queria Ótimo, aproveitar ótimo. isso. Pô, esse é um tema bem interessante. Eu vim de uma estrutura na Capital, na antiga Insigne Investimento, aonde a gente tinha muito poder de ingerência. Então a gente indicava diretor financeiro, a gente tinha assento em board, a gente estava dentro da gestão da companhia, acompanhava e tal. E isso era muito pelo perfil, inclusive, dos empreendedores que eram menos maduros do que são hoje. Então, hoje, conteúdos como o que você produz, eles ajudam muito a maturidade do ecossistema empreendedor. Lá atrás não tinha tanto isso, então a gente tinha muito poder de gerente. Hoje, eu vejo o oposto. Eu vejo que você tem que apostar muito nos empreendedores. Então, o perfil do empreendedor, ele é o diferencial das operações. E dentro do perfil do empreendedor, tem aqueles que
são mais abertos, a palavra da moda, eles são coachables, né? São mais abertos a receber influências externas e boas influências externas e traduzir isso em negócios, né? Esse é o tipo de investidor que a gente gosta de ter. E aí a gente cria um ecossistema, que é o ecossistema que o João Kepler sempre falou de smart money, que era o quê? Poxa, o Gilberto, você tem uma carreira empreendedora de ciclo completo. Conhece de como fazer uma empresa do zero até o desinvestimento. Cara, passar um pouco desse conteúdo é essencial para outra parte. Mas a outra parte tem que querer receber. O que a Bossa criou? São 4 mil investidores, pessoas físicas, como você, que empreendedores de ciclo completo, executivos, caras que tiveram ali uma jornada e tem um give back para esses empreendedores. E você tem os empreendedores, hoje diretamente nós investimos em mais de 300 startups. Então são mais de 1.500 empreendedores que estão nessa base, que tem um matchmaking para ser feito. Mas um lado precisa querer, o lado dos empreendedores, o outro lado precisa ter disponibilidade. A gente faz esse matchmaking, tem mentoria, tem contato, e aquelas empresas e investidores que mais se aproveitam desse ecossistema deslancham. Então, são esses dois pontos. É muito difícil. Eu lembro quando o papo era tipo, pô, não, mas tem que ter a mentoria, tem que forçar. Qualquer relação forçada ela é uma relação que destrói valor, não gera valor. Então a gente prefere catequizar, ensinar e falar assim, aculturar, melhor do que catequizar, aculturar o empreendedor e o investidor a fazer os matchmakings do que forçar a mão. Isso é uma primeira parte. Então, aproximar investidor de empreendedor, com mentoria. Segunda parte, a gente tem um programa de benefícios. Então, tem uma série de grandes corporações que dão benefícios para as empresas que são investidas pela Bossa, para ter acesso a serviços, por exemplo, da AWS, com um voucher de 100 mil reais, até 100 mil reais, para consumir ali as soluções da AWS. A gente tem programas com a Zendesk, com Zenvia, com Google, com Azure. Então a gente consegue, com Dell, nesse portal de benefícios, a gente consegue gerar mais valor, principalmente para aquelas que estão rampando. E por fim, a gente tem toda a parte de conexões. O que importa para uma startup nesse momento são conexões para vender, para desenvolver negócio, para fazer para gerar outro tipo de oportunidade. Isso a gente faz. A gente tem o Bossa Corp, a gente tem o Café com Capital, a gente tem eventos focados, eventos presenciais, eventos online, que servem para fazer essas conexões entre corporações e as startups. E aí a gente gera bastante valor no ecossistema também. Não somos uma gestora que vai ficar pegando na mão do empreendedor, que vai entrar nas finanças super dentro, que vai indicar um diretor financeiro, um gerente financeiro. Não, a gente é mais low touch, acompanha muito e influencia muito, mas uma influência através dos itens que eu falei. Perfeito. Então, no meu resuminho aqui, né, meu? Cultura. É um forte trabalho de cultura, né? Isso fica bem presente mesmo com os eventos, né? E eu achei bem legal essa abordagem que você falou. Da founder tem que entender que ele quer realmente ser receptivo. Ele tem que ser coachable, né? Não adianta. Tem founder que isso a gente passa esses anos que eu estou aqui envolvido no mundo de startup, é um pouco frustrante, eu vou dizer, do meu lado, né? Lidando com founder e ele acha que ele deu duas, três tacadas certas no campo, ele já fala, não, já sei jogar, não preciso de ajuda de ninguém. Isso é um pouco frustrante. Então, manter essa cultura de mentoria, o founder aberto, e eu acho que a gente tem que estar aberto, não é? O quanto mais sei, né? Já dizia Sócrates, né? Menos sei, né? Então, essa coisa do conhecimento mesmo. Outra coisa super importante que você traz é benefícios, né? Ou seja, tá na Bossa, abre uma série de benefícios. Conexões, né? Um dos maiores desafios de uma empresa de tecnologia. O founder se apaixona pelo produto, acha que o produto vai vender sozinho, eu vou pôr o app na loja da Google, o app na loja da Android, e aí eu vou sair faturando. Mas não, é vender, fazer o comercial é de uma extrema importância, né? E aí, conexões, relacionamentos são fundamentais. Acho que você trouxe isso muito, muito bem aí, né? Do que a Bossa traz, né? E eu adicionaria, né? A resposta é do Jairo, mas eu vou tomar a liberdade poética para adicionar um outro benefício que acho que a Bossa dá para uma investida dela, o selo Bossa, porque é uma referência mesmo. Ser uma investida da Bossa é um selo, né? O mercado já olha com outros olhos, né? Fala, pô, peraí, e eu estou na Bossa há alguns anos e passar pelo crivo de ser investida porque passou por uma seleção, né? Ele falou que não olha os números, né? Não olha, pode ser o dia a dia depois, mas para entrar Né? toda uma due diligence muito séria, né? E aí isso o mercado já reconhece, né? Se foi investido pela Bossa, é porque o cara
já sobreviveu a um processo de seleção muito interessante, muito bom Cara, ainda, né? isso é muito legal, porque assim, a gente faz uma análise financeira criteriosa antes de entrar. Quando eu falo não olha os números, é que a gente indica diretor financeiro, mas a análise é muito criteriosa. Imagina, a gente avalia entre 300 e 350 negócios por mês, e a gente investe entre 6 e 8. Então, a gente é muito ativo, mas o crivo, o funil também é muito duro. Passar por esse processo, ter o selo, é um diferencial de fato dentro da nossa jornada. E é engraçado porque antigamente o empreendedor reclamava de fazer due diligence, né? Poxa, vou ter que. E hoje não, hoje passa pelo processo e fala, poxa, eu consegui organizar melhor minha empresa. A gente ajuda a organizar a empresa só pelo processo de investimento. Então, isso são coisas que de fato você tem razão. O selo Bossa é um selo de excelência em investimento mesmo. Perfeito. E ainda estressando um pouco mais esse tema, né? Com esse portfólio tão extenso e diverso, né? A gente já falou aqui, né? A diversidade que tem, né? Da cabeça do Jairo, mas a Bossa é pool de tudo que é coisa. Eu tô no pool Fintech, tô no pool Agritech, mas tenho Brasil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Health, tem pool HR, pool Ladies, pool JI, pool que não acaba mais na Bossa. Então, assim, conta pra gente, né, no meio disso aí, como é que funciona a governança disso, né? Porque não tem jeito, né? A Bossa tem, como você citou aí, né, 4 mil investidores. Não tem jeito, tem que prestar conta, né? Tem que dar informação, o investidor quer saber. Eu pus meu dinheiro, como é que está meu dinheiro, né? Como é que está essa startup? Então, eu queria que você contasse para a gente aí, Pô, como é o excelente. processo de governança. Excelente, de fato, né? Vamos colocar primeiro assim, a gente tem pools agnósticos, que a gente investe dentro da tese de B2B, SaaS, a gente investe em diversos setores, como os pools Brasil, que você mencionou, e ali a tomada de decisão é uma tomada de decisão técnica da equipe de Venture Capital. Tem um comitê de investimento, participam Paulo Tomazella, CEO, o Antônio Patrus, que é o diretor de compliance, e eu como diretor de VC. E lá a gente faz a alocação dessas operações. Estamos já no Pool Brasil 10. O que é a beleza desse tipo de negócio? Basicamente, a gente consegue analisar e tomar essas decisões com base 100% técnica, sem muita influência de momentos de vida de tomadores de decisão. E eu vou deixar um pouco mais claro isso. Esse tipo de produto é muito bom porque ele tem uma diversificação muito grande de risco. Eu posso, dentro de um mesmo veículo, colocar uma health tech, uma fintech, uma agtech, cara, uma empresa de uma martech, e aí, pô, de repente a agtech não está tão legal, o mercado, mas a health tech está salvando. Então, o mix de gestão de risco e possibilidades de explosão é maior. E a gente tem os pools verticais, como por exemplo o fintech que você falou, que ele traz uma profundidade setorial e um conhecimento que daí a gente, enquanto Bossa, precisa da ajuda dos investidores. Então, é inegável que a experiência que você teve fundando a sua empresa e participando do mercado bancário durante tanto tempo é muito maior do que a minha como gestor de venture capital. Então, ali eu trago oportunidades, analiso, mas os investidores podem dar um input, falar, puta, já, isso aqui, cara, isso aqui é groselha, cara, isso aqui é legal que você analisou, mas não vai voar, não. Aqui estão as dificuldades, aqui estão os ajustes. Não, essa daqui vai porrar pra caramba por causa disso, disso, disso. Então, os pools verticais, que pegam verticais como Martech, LegalTech e tal, eles são pools que têm uma característica que a gente precisa mais da influência do investidor. E aí tem as características. Se num pool como o Brasil eu tomo decisão, num pool vertical, quem toma decisão geralmente é o líder do pool, que é uma pessoa com conhecimento profundo setorial, e com a ajuda de alguns membros de comitê que também têm profundo conhecimento setorial. Então, as aprovações são feitas pelos líderes nesse caso. Cara, fez o investimento, então passou pelo processo, teve uma due diligence, aconteceu o aporte, a gente monitora trimestralmente todas as atividades da companhia, sejam elas comerciais, financeiras, de propriedade intelectual, de desenvolvimento, e faz um report, igual empresa aberta em bolsa. Tem um call trimestral, tem um relatório das atividades trimestral, tem ali o seu, como se fosse um webinar, a gente senta e conversa com todos os investidores que estão disponíveis e deixa todo esse conteúdo disponível no aplicativo, é um aplicativo Bossa, para verificação em tempo real do que está acontecendo. Então a gente trouxe o quê? As regras de compliance em relação com o investidor, de companhias de capital aberto, e a gente trouxe um relacionamento mais próximo e conhecimento setorial nos pools verticais. Perfeito. Ou seja, a Bossa, então, você resumiu perfeitamente, né? Como trouxe o que tem de melhor de uma governança realmente do mercado aberto para esse nosso mundo de startups, que é um mundo que tem uma tendência a um controle não profissional das startups por estarem sendo pequenas, por ter o founder ter uma série de outras distribuições, e aí força ele a se preparar, né?
a ter uma gestão melhor. E que é um outro benefício indireto, né? Porque na próxima rodada, quando vem um fundo maior, Já está organizado. exato, já está organizado. Porque é a primeira cobrança. Como é que estão seus números? Como é que está seu controle, sua gestão? Então, o founder às vezes não percebe, mas isso que ele acha que é uma exigência burocrática, né? É o que vai ajudar ele na próxima rodada também, né? Faz parte dessa escada daí, né? Sim, é perfeito, né? Jairo, próxima pergunta que eu queria trazer para a audiência, né? Qual é a sua visão sobre o papel do capital early stage no ecossistema de startup e como ele difere, né, de outras fases de investimento? Porque você falou, vocês ainda querem liderar esse primeiro cheque. Esse primeiro cheque, ele é difícil. Cara, Gilberto, assim, que você e eu empreendemos ali em épocas que acesso a capital de investidor era impossível. A gente viu de 2010, principalmente após 2018, uma aceleração e eu falo que a gente construiu a casa pelo telhado e depois foi para a fundação. Então a gente começou com cheques de private equity na época de óleo e gás, e aí tinha um monte de gestores de private equity, não existia venture capital. Aí começou a descer, fizemos ali as paredes e agora chegamos nas fundações. Quando que isso virou? Em 2018, quando teve o caso da 99 sendo vendida para a Didi, quando a gente começou a ver as primeiras operações maiores de M&A e viu que investimento anjo era algo que era possível, todo esse coletivo começou a se estruturar. E aí a gente viu a segunda etapa que era: prefiro ser investidor anjo solo, com seus riscos e benefícios, ou seja, eu entrar dentro da startup, ajudar e tudo mais, ou prefiro estar numa estrutura profissionalizada, onde vai ter diversificações e etc., mas talvez eu não exploda num deal só, eu consiga colocar em várias operações. E aí isso floresceu. E aí vem o ecossistema. Antigamente, e até a gestão Temer, o acesso a capital para fase muito early stage era via bolsa de fomento da FAPESP, da FINEP, das FAPs, do CNPq, que são hiper importantes porque elas são a base da ciência e tecnologia do Brasil. Deu uma queda, abriu espaço para o capital privado entrar e agora os dois voltaram juntos. Então hoje agora teve uma volta forte de bolsas e de programas de incentivo à ciência e tecnologia, mas o capital privado conseguiu surfar. Sem o capital privado nesse primeiro estágio, que é um estágio arriscado, dificilmente a gente consegue ter um ecossistema empreendedor sólido e de inovação sólido numa nação. Então, você pegar o mesmo caso dos Estados Unidos, do SBIC, que é o programa americano de fomento a pequenas empresas, do governo americano jogando dinheiro no sistema de defesa americano para conseguir espalhar dentro de startup, da origem do Aristóteles, tudo isso foi parecido. E a segunda geração de empreendedores que foram bem-sucedidos colocaram dinheiro como early stage. Ou seja, é um ecossistema. E hoje a gente tem esse capital. Qual que é a diferença? Se você faz de uma maneira estruturada, que é a proposta da Boss, a gente consegue colocar o capital e trazer o smart money, trazer a influência, trazer essa conexão. Sem uma perna, só uma perna, que já foi aquela época de trocar mentoria por equity, não vou. Se é dinheiro sem mentoria, não acontece de maneira adequada, estatisticamente falando. Os dois juntos parecem mais sólidos. Então, a importância é, de fato, trazer essa solidez, essa infraestrutura, para que os empreendedores tenham mais base para conseguir serem bem-sucedidos no futuro. Agora, adicionar uma pimenta, né? Claro. Mas hoje está muito complexo, infelizmente, né? Essa taxa de juros, né? A gente vê realmente uma retração no mercado, né? A gente tem, lógico, sempre para bons empreendedores, para bons cases, tem dinheiro. Mas a gente viveu uma época de bonança há um tempo atrás, que era reflexo de um juros que ficou abaixo, né? Da curva muito, né? Ficamos com juros defasados. E hoje vemos o reflexo dessa taxa de juros, né? Então, assim, você vê esse investimento do capital privado realmente voltando para fomentar esse nosso ecossistema, olha, e a Bolsa é um captador desse investimento, né, de capital privado. Cara, Gilberto, eu peguei várias ondas de macroeconômicas, tá? Quando os juros ali para fins de 2017, 2018 caiu ali abaixo de 8%, a gente viu capital privado entrando. Cara, quando chegou a 14%, a gente viu uma seca. A gente oscila muito. Porque é muito difícil num país com 2 dígitos de juros você fazer atividades que sejam remuneratórias no mesmo nível de uma renda fixa. Aí a diferença é que o Brasil ele é meio constante nisso. Nós sempre tivemos taxa de juros alta. A exceção foi ter uma taxa de juros mais baixa numa parte que, para empreendedor, para um tipo de empreendedor, deu muito certo. Quero que uma digitalização rápida e violenta da economia, das atividades econômicas, por conta da pandemia. Então foi o quê? Uma digitalização que abriu muito espaço para o empreendedorismo,
com uma taxa de juros baixa. Então virou um ambiente muito interessante nesse sentido. Qual que foi o efeito desses dois fenômenos? Valuations muito altos, valuations estupidamente altos. Estou falando de 12, 14, 20 ARR numa rodada parecida. E agora está tendo uma correção e aquela resiliência dos investidores que falam assim, olha, cara, de 2 a 10% do meu capital, eu quero estar na economia real porque eu estou fazendo apostas de longo prazo. Esse dinheiro a gente mantém a captação. Aonde que a gente não tem mais captado é naquele cara que entra mais pela onda, fala, pô, preciso investir em startup, tal, mas ele acha que vai ser desinvestido em 1 ano, 2, 3, e se comporta como renda fixa. Esse cara não dá, não é o perfil certo para a gente captar. Então, o indivíduo de alta renda, que sabe que ele vai deixar 50% em renda fixa, 30% em imóveis, 10% em ações e 10% em startups, esse é o cara que a gente tem que ir atrás. Porque esse cara ele faz uma estratégia de longo prazo do portfólio dele. E você sabe, Venture Capital é longo prazo. É um produto de 10 anos. É claro que a gente vai fazendo os exits da bolsa são de 3,9 anos, mas o produto em si é de 10. Então é nesse pessoal e nesse perfil que a gente tem que atacar. O problema é que 10 anos a uma taxa de 2 dígitos é muito duro, é muito duro. Então, a gente é forçado a fazer vendas mais cedo, muitas vezes, para dar uma remuneração adequada e extraordinária para o investidor, ao invés de maturar até o IPO da empresa, por exemplo. Né? É quase que realmente uma estratégia de quem é investidor de private equity. Então, diminui realmente o range, traz o que você está trazendo para a audiência. Quem investe aqui em startup é um investidor que realmente também está amadurecendo, também está sendo esse investidor hoje, faz parte do ecossistema, porque sabe que é um ecossistema desafiador, mas ele entrega um prêmio como o investidor vê que investe em private equity. Fala, pô, eu vou entrar nessa casa porque ela vai adquirir empresa e vai fazer vários processos de M&A e vai rampar e vai me entregar 25% ao ano, né? E é diferente, né? Venture Capital investe em algo que vai trabalhar com inovação, né? Vai trabalhar numa estratégia que pode acontecer de pivotar, enquanto que fundos private equity, que o cheque é maior, ela não está intencionada em investir em empresas para pivotar, para mudar. Está interessada em consolidação de mercado, melhorar processo para poder entregar a sua taxa. Mas, assim, parece que são parecidos, né? Eles têm alguns pontos comuns, mas eles têm teses de investimento diferente. Concorda, Jair? Total, total. E é engraçado, assim, a gente estava tendo uma discussão com alguns investidores de um pool específico, um pool que, cara, teve alguns investimentos, mas ele não estava dando uma rentabilidade muito alta. E aí veio o questionamento de, não, mas, pô, tô perdendo para renda fixa. Eu falei, pera, são comparações injustas. São outras classes de ativo. Mas deixa eu fazer uma comparação mais próxima. Você investiu em startup com a gente ou você poderia ter comprado ações em bolsa de companhias semelhantes. Magazine Luiza, Local Web, Enjoei, Get Ninjas. Na mesma época, que foi em dezembro de 2022, quando a gente lançou, para agora, qual que é a performance média dessas empresas? Menos 74% no comparado. E você está reclamando de um pool que deu para você 7% de retorno até agora? Peraí. E eu estou falando de um projeto de longo prazo. Então a estratégia é igual, só que tem time e maturidade. Poxa, na hora que a Magazine Luiza explodiu, pô, todos os investidores estavam felizes. Agora, cara, é time. Você pode ter pego na alta e tá saindo na baixa. Isso é muito ruim. Então, se você sai e liquida um ativo antes do tempo, muitas vezes você não colhe os louros. Mas a estratégia de alocação de portfólio do perfil pessoal é igual de private equity mesmo. Perfeito. Fica claro, então, esse amadurecimento também de quem é um investidor para esse perfil de ativo. E me conta um pouco também, Jairo, como você lida com situações em que uma startup do seu portfólio não está atingindo as metas, né? Porque é diferente, né? Estamos num pool aqui, né? Que você pool não. Então, uma estratégia que você tem uma quantidade enorme de tidas, né? E o atingimento de metas, né? Ou se tem metas, não sei se é até melhor corrigir a pergunta. Tá, perfeito. Vamos lá. A gente faz um acompanhamento trimestral. Então, a gente tem uma proximidade com o empreendedor. As questões de meta, elas são muito relativas quando você está falando de uma startup muito early stage. O que a gente vê de ponto de vista era, cara, como a gente pode te ajudar? Se você está batendo meta, como a gente pode acelerar? Se você não está batendo, o que está acontecendo que a gente possa mudar, ajudar, pivotar, com quem que a gente pode te conectar? Isso é o limite da onde a gente consegue a gestão. Então, muitas vezes, a gente vê que quando
quando você tem uma aceleração muito aguda, o maior caso de sucesso são as novas rodadas, o desinvestimento e tudo mais. Esse cara a gente quer potencializar ele a explodir. Então, quando ele está crescendo demais, a gente fala, pô, vamos abrir mais contatos com outros fundos de investimento, com outras corporações e tal, para ver se ele explode mais. Quando está muito abaixo, a gente fala, cara, qual que é o problema? Ah, Jair, pô, minha máquina de venda não funciona. Ó, vai ter um webinar com tal pessoa que vai estar falando sobre máquina de vendas, quer participar, quer entender mais, quer tentar fazer um coach mais de perto. Pô, vou pegar um caso aqui, Jair, uma empresa de contabilidade digital, cara, minha operação contábil não está legal. E eu tenho um contato muito bom em operações contábeis. Falei, deixa eu te aproximar de um executivo que já fez isso algumas dezenas de vezes. E aí foi destravando. Essa é a forma que a gente consegue nesse estágio. E aquilo, né, Gilberto? Tem quem vai absorver, tem quem não vai. Mas é a forma mais prática que a gente tem de fazer as empresas que não estão batendo meta, tentar reverter o jogo, pivotar e virar uma tese de novo interessante. E aquelas que estão batendo, acelerar, explodir, capturar o melhor momento delas em termos de valuation. Ou seja, você volta naquela outra pergunta de como você apoia a startup. Você não está marcando meta, né? Você apoia ela, né? Ou seja, questionando o que você pode contribuir, né, para atingir a meta, né? E por conta da rede, volta em tudo aquilo que você falou, né? Rede, benefício, cultura, né? Você consegue, com isso, ajudar ela na meta, né? É importante o founder tem esse entendimento, né? Do que é a meta, né? E meta está Total. muito associado a processo comercial, né? Não é entregar o backlog do produto, né? E é sempre aquela crítica, não fique só apaixonado, né? Aí é para você, startupeiro que está vendo aqui o vídeo, né? Não dá para ficar apaixonado pelo produto, só focar no produto, né? Tem também esse lado que é o comercial da coisa, de como ela acontece. Tem que ser E apaixonado por faturar, né? Tem que ser apaixonado por emitir nota fiscal, saca? é isso aí mesmo, Jairo. E agora uma mais pessoal assim, Jairo, porque eu falei que eu ia voltar pro AI, né, meu? Claro. Porque tem esse tema do AI, né? Então, como você, né, se mantém atualizado sobre as tendências emergentes do mercado e deixa o que é hype ou o que é fato, né? Porque, assim, muito se fala hoje de AI, mas já se falou no passado, como já se falamos de metaverso, como já se falamos de criptoeconomia, como já teve tantos outros, né? Temas que passaram pelo mercado, vão, voltam, né? Às vezes no momento não é que ele não vai acontecer, né? Então, pô, a gente está aqui no dia a dia, na operação, né? Como é que você tem qual que é a sua, conta pra gente, né? Como você mantém up to date? Não, legal, ótimo. Cara, isso é um pouco da minha formação enquanto economista, tá, Gilberto? Assim, você falou de vários temas do qual eu realmente nunca me posicionei por conta de não entender uma aderência com a realidade econômica das coisas. Na hora que você fala sobre tendência, existe um negócio chamado overshooting em economia, onde todo mundo corre, vai ser incrível, aí vê que não é incrível, ele cai, e aí atinge um ponto economicamente eficiente. Vou pegar alguns casos. Porra, criptoeconomia vai ser a explosão. Mas peraí, cara, tem um descolamento da realidade dos bancos centrais, da economia monetária com a criptomoeda. Esse descolamento, cara, ele vai ter que ser corrigido em alguma hora. Então todo mundo saiu investindo e viram que a criptoeconomia tem uma vantagem, tem um substrato, mas não era tudo aquilo. Então dá aquela explosão, mas depois volta para o que está sendo hoje. Cara, algo eficiente, algo inteligível e algo que existe ali, regras por trás que estão começando a orquestrar. Mesma coisa no metaverso. Metaverso, eu quero expandir por N vezes nosso potencial econômico, porque está criando novas unidades, novos universos paralelos. Mas, cara, já é tão difícil resolver os problemas do dia a dia de hoje. Por que isso vai ser melhor? Talvez a gente esteja só pensando antes do nosso tempo. Então, não consigo ver uma aderência à realidade econômica dos fatos. Mas a inteligência artificial tem. A inteligência artificial, ela é muito parecida com tudo que foi na Revolução Industrial. É otimizar e gerar mais tempo para o ser humano fazer aquilo que ele é bom, que não é ficar na atividade laboral o tempo inteiro, 18, 16, 17, 18 horas por dia. Então, ele vai otimizar atividades repetitivas. Isso já aconteceu no tear, na primeira Revolução Industrial. Já aconteceu no motor a combustão interna. Já aconteceu em outras disrupções tecnológicas que fez com que a jornada do ser humano de trabalho fosse encurtando, ele tivesse mais tempo para sua família, para suas atividades e gerasse um excedente econômico muito maior, né? Então, acho que tem isso. E eu acho que a IA traz isso. Se tem uma atividade de um contador, de novo,
que ela é extremamente repetitiva, tirando o documento do negócio, cara, essa é uma atividade que ela pode ser automatizada. Se eu tenho um complexo de soluções que eu não preciso de um analista analisando, ele pode fazer outras coisas, mas tem um chat GPT, um Gemini que consegue fazer isso, ótimo, ele sobrou tempo para ele pensar em coisas mais criativas. A gente é criativo, o ser humano é criativo. Então tem uma aderência econômica na inteligência artificial. E aí tem os seus usos. Poxa, eu vou fazer infraestrutura ou vou fazer aplicação? Não, eu prefiro fazer aplicação, porque o mercado brasileiro traz aplicabilidade. Pô, quanto que investiram na China em inteligência artificial? Se eu não me engano, foram 815 bilhões de dólares nos últimos 15 anos. A gente não vai investir isso. A gente não vai investir o PIB da América Latina em inteligência artificial. Mas a gente pode pegar as aplicações e começar a fazer, né? Então, como que eu me manter atualizado? É um pouco sobre a realidade econômica das tendências, relatórios. Eu consumo muito relatório, muito conteúdo jornalístico para ir. E tento fazer esse casamento do que é hype e do que não é. Se é hype, eu prefiro perder do que. Eu não tenho problema de ficar fora da onda, eu não tenho problema de fogo. Eu prefiro entrar na onde eu jogo mais seguro. Eu espero terminar e falar, não, isso aqui eu aposto, isso aqui me faz sentido. Estava comentando sobre a Fire, que é a startup que trabalha na blockchain, que eles acharam um modelo de negócio que tem a blockchain como uma espinha dorsal, mas tem uma aderência à realidade econômica. Poxa, eles fazem toda a parte de mercado de crédito privado, lastreado em protocolos de blockchain. Isso é super legal, isso eu invisto. A gente investiu na bolsa. Pô, a criptomoeda só para criptomoeda, puta, cara, ainda está muito distante. Enfim, a gente já passou por NFTs, já passou por várias tulipas holandesas, para quem conhece o tema, que hoje em dia eu prefiro dar uma esperada e avaliar com maior carinho. Deixa eu ver se eu pesquei aqui certinho. Overshooting, né, que a economia define, né, que é que você tem uma tendência, o pessoal sai correndo, vamos nessa tendência. Mas espera-se naturalmente a maturação, né, que dá aquela queda natural, e aí depois a gente vê se ela vai consolidar ou não. E você se atualiza muito sendo um consumidor de relatórios, né, de mídia, né, para poder ler, para poder aprofundar e ver se aquilo é uma tendência ou não, e não tem problema com FOMO, né? Exatamente. Nos bastidores, aqui antes de começar, a gente bateu um papinho sobre a Anfai, para quem viu aí o Jairo citar a Anfai. A Anfai é uma das investidas da Bolsa, eu sou um dos investidores também via o Pool Fintech, né? A Anfai é uma fintech que ela promove hoje a tokenização de ativos, principalmente recebíveis de empresas, né? Então, ela tem founders que vêm dessa indústria no mercado tradicional e que trouxeram, né, para o mercado esse processo agora usando o processo de tokenização, né? Então eles conseguem fazer lançamentos a partir de R$ 500 mil, o que era algo inimaginável para o mercado de capitais. Você fazer um lançamento a partir de R$ 500 mil. Hoje já tem outras captações maiores. Tudo isso ficou, o bom exemplo de tecnologia, o investidor não está nem aí se é blockchain ou não, está aí, eu vou aplicar, eu vou ter CDI mais X, um CDI mais X maior, né, do que está sendo no mercado para ele comprar num fundo de investimento, é isso que o investidor está olhando, né? E ela consegue dar essa rentabilidade porque ela usa uma infraestrutura tecnológica mais nova, mais moderna, né? Que é a parte de blockchain, né? Ou seja, blockchain, que é a base das criptomoedas, né? Foi o que torna até hoje o Bitcoin algo que nunca foi hackeado. Quando você ouve na mídia que teve golpe de criptomoeda, porque alguém foi lá, roubou milhões, bilhões, isso aqui, você está ouvindo, não que houve um hacker, mas um ser humano, né, como muitos seres humanos que continuam usando o que tem de pior no ser humano, fazendo uma fraude, fazendo um roubo, mas não é a criptomoeda que sumiu, que desapareceu, que o cara conseguiu trocar o originador, porque a tecnologia que foi feita do Bitcoin, que é a blockchain, até hoje, ninguém conseguiu hackear. Dizem que quando tiver um computador quântico vai ser possível quebrar as chaves. Só que eu também, alguns falam, quando tiver o computador quântico, também vai ter a vacina quântica, e outros já falam que o computador quântico é para isso, é para resolver. Sem computador quântico, alguns cientistas falam, isso aqui é para realmente estudar envio de foguete, outros níveis de cálculos matemáticos, né? Bom, estamos chegando aqui já perto do final. Super agradeço, Jairo, por ter dado espaço na sua agenda. Foi difícil a gente conseguir essa agenda com esse homem, vocês não têm ideia, né?
Então, eu gostaria que ele deixasse seu último recado e se despedisse aí do nosso público aí. Poxa, Gilberto, obrigado pelo convite aqui, cara. Esse tipo de papo é o papo que eu mais gosto de ter, porque a gente sabe que repercute e ajuda a tomadas de decisão e consegue trazer um conteúdo mais interessante para nossos investidores e empreendedores. Cara, de mensagem, assim, a Bossa tá com um capital legal para investir, a gente está ali com 18 milhões de reais para investir. Queremos ser líder do primeiro cheque, a gente aposta no empreendedorismo, a gente aposta no empreendedor, empreendedores e empreendedoras. A gente tem Pool Ladies, por exemplo, que é dedicado a empreendedoras mulheres, a gente tem que são verticais, tem pools agnósticos, a gente tem interesse em entrar em todas essas jornadas. Cara, a gente consegue fazer uma atração interessante junto ao empreendedor, como a gente explorou aqui. E para os investidores, a gente tem total interesse em aculturá-los e trazê-los para dentro da base da Bossa. A base da Bossa, ela cresce muito, ela é uma base crescente de investidores. A gente tem ali um ecossistema que às vezes você começa pequenininho, vai crescendo lá dentro, como foi o Gilberto, por exemplo, e cresce, conhece outros investidores, conhece outros negócios, tem mais contato com o ecossistema. Isso também é interessante. E corporações que ainda não conhecem a Bossa, a gente tem total interesse em estar mais perto, estar mais conectado, para que a gente possa ver se nossas startups ajudam a resolver problemas de vocês. Isso é a razão de ser. A gente quer problemas que são solucionados por soluções tecnológicas. E os problemas estão na sociedade, estão nas pessoas, estão nas corporações. A gente não quer tecnologia que estão procurando problema para resolver. Isso não é muito nossa cara. E como as corporações são um modus operandi da economia, a gente quer ter vocês mais perto também para a gente conseguir se relacionar e gerar valor para todo o ecossistema. De novo, Gilberto, obrigado demais, cara. Quando tiver mais papo desse, fica à vontade, que eu vou estar super à disposição. Eu quebro minha agenda em outros horários para a gente tentar falar de novo. Tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, Jairo. Foi um ótimo papo. Eu também agradeço a equipe aqui que cuida da sustentação para acontecer esse vídeo, senão esse conteúdo não acontece, né? Então, e você que está ouvindo, está assistindo, chegou aqui até o final, agradeço sua audiência e só recordo de novo, não esqueça os 3 Cs. Curtem, comentem, compartilhem nas suas redes sociais esse conteúdo. Abração a todos.